Olá, caros amigos, caros telespectadores, estamos iniciando mais um programa Janela Aberta aqui pela nossa TV Nazaré. E nesse mês a gente vai falar, principalmente, dar uma ênfase, um enfoque especial ao dízimo, né? Ao dízimo que é tão importante na nossa paróquia e talvez entender mais um pouquinho da importância do dízimo. Às vezes muita gente tem uma imagem equivocada do dízimo, pensa que simplesmente é uma cobrança, né? A gente pode pensar isso, a igreja está cobrando, né? Cobrando uma taxa, né, de administração pelos serviços que ela faz, né? Porque no mundo a gente cobra, vai numa repartição pública e tem uma cobrança, às vezes, de alguma taxa, né, de alguma coisa que precisa, numa instituição privada também, uma cobrança, uma multa, alguma coisa. Então, na igreja também tem que cobrar, tem que pagar. Então às vezes tem alguma coisa que está se pedindo dinheiro. Então, o que é dízimo? Se pede muito, se tem uma má interpretação também do dízimo. Então, hoje a gente vai falar um pouco do dízimo, até porque, né, o mês de novembro é um mês em que há muitas ações que são feitas para o dízimo, para que se difunda e que se propague mais as ações acerca do dízimo. E os nossos convidados especiais são da EAPADI e da equipe arquidiocesana da Pastoral do Dízimo. Estou recebendo aqui o Eliezer Martins, que é da Paróquia de Fátima, de Coraci, que está aqui nesta noite. Boa noite, Eliezer. Seja bem-vindo ao programa Janela Aberta mais uma vez. Boa noite, boa noite. Você esteve aqui em 2019, não foi? Foi, 2018, 2019, por aí. E o Antônio Carlos Ferreira também, que é coordenador da EAPADI. Seja bem-vindo, Antônio Carlos, ao programa Janela Aberta. Obrigado, Teocruz. Estamos aqui justamente para difundir um pouco a Pastoral do Dízimo na nossa arquidiocese. A Pastoral do Dízimo já existe há quanto tempo, Antônio? Já há 22 anos. Há 22 anos que nós estamos numa caminhada de evangelização através do dízimo. Muito bem. Eu fiz aqui na abertura, vocês escutaram, muita gente entende mal o dízimo, né? Pensa que é uma taxa que tem que cobrar. Então explica para nós o que é o dízimo, qual é a importância do dízimo e a fundamentação bíblica do dízimo na igreja. Tá. Hoje em dia, o que nós podemos dizer sobre o dízimo? Antes de dizer o agora, eu tenho que me reportar ao antigamente. Certo. No Antigo Testamento, na lei de Moisés, era estabelecido o pagamento obrigatório de 10% sobre os proventos do fiel, sendo que esses proventos eram para poder, para a tribo de Levi e os sacerdotes, né, para poder, que eles eram responsáveis pelo tabernáculo e o templo, né, depois o templo. E diante disso, era prescrito esses 10%, sendo que após a derrubada do templo, né, o apóstolo São Paulo, na carta ao Hebreu, diz o seguinte: por Jesus Cristo ser o supremo sacerdote, se consumou o sacerdote levítico as suas leis e costumes, de forma que, continuando ainda, o apóstolo São Paulo diz que, em razão da mudança do sacerdócio, teria que se mudar também a lei. E ele arremata dizendo que a lei antiga, né, como acabou por ser inútil e ineficaz. Então, agora o dízimo, o que é que o dízimo agora, como se entendeu o dízimo agora? É uma doação do ponto de vista jurídico, porque do ponto de vista pastoral é uma contribuição. É uma doação regular e proporcional aos proventos do fiel, sendo que todo batizado deve assumir esse compromisso. Antes disso, o dízimo é uma graça, porque ele permite que o fiel, né, se manifeste o amor a Deus e também ao irmão. Então, o dízimo ele é esse compromisso que todo batizado tem que ter com a igreja, principalmente com Deus. E Eliezer, né? Eliezer ou Eliezer? Eliezer. Eliezer, né? Para a gente não errar aqui. Eliezer,
Mas muita gente confunde o dízimo, não é? Com essa coisa de ter que pagar uma taxa. Esquece um pouco essa visão da conversão, da contribuição, da doação para a pastoral. Vocês têm, no início, quando você começou a trabalhar, essa dúvida aparecia mesmo? Sim, essa dúvida é muito recorrente devido à falta da compreensão, né, do verdadeiro sentido do dízimo na igreja. Como você disse, muitas pessoas se perguntam, mas por que o dízimo? Por que a igreja agora resolveu, né, cobrar um percentual do fiel? E aí, devido a essa não compreensão do verdadeiro sentido do dízimo, se leva as pessoas a fazer esse questionamento. Mas, como o Antônio frisou, a gente tem que deixar bem claro para o fiel, sobretudo aquele que ainda não é dizimista, que o dízimo, segundo o próprio documento, que é o documento 106, o dízimo é uma contribuição, né? Só que essa contribuição ela tem que ser espontânea, uma contribuição livre, né? Que todo fiel católico é convidado a fazer. Agora, o que deve motivar essa contribuição? Exato. Qual é a motivação? A motivação tem que ser a gratidão a Deus, né? Então, alguém contribui com a sua igreja por meio do seu dízimo, não para receber algo em troca, mas contribui por gratidão a Deus, né? Porque ele já recebeu, né? Já recebeu e continua recebendo, e por gratidão a Deus, ele se dispõe, né, a querer ajudar a igreja em suas necessidades. Como é que ele faz isso? Contribuindo com o dízimo, né? E essa contribuição que vai ter uma diferença entre as outras contribuições, porque o dízimo, segundo o documento 106, é uma contribuição sistemática, ou seja, uma contribuição permanente feita num determinado período. Sim. Então, no nosso caso, né, em se tratando de Arquidiocese de Belém, até mesmo região metropolitana, então, qual o período que a pessoa deveria contribuir? No início ou ao final de cada mês, né? Uhum. Agora, essa contribuição não pode ser uma contribuição esporádica, né? A partir do momento que eu digo, eu vou ser dizimista, eu quero ajudar a igreja em suas necessidades, eu tenho que ser permanente nessa contribuição. E aí, nós vamos ter, por exemplo, a diferença entre o dízimo e as outras contribuições, como a oferta, né? Que já se dá de uma forma mais esporádica, né? É uma contribuição, só que a pessoa não é convidada ao final, ao início de cada mês, fazer essa contribuição. Você está falando daquela oferta na hora do ofertório da missa. Isso, a sacolinha missa, que passa, sacolinha, isso mesmo. Que não é o dízimo. Muita gente tem essa dúvida mesmo, né? Mas eu já dou aquele, na hora da missa, eu dou aqui a minha oferta. Isso não é a mesma coisa que o dízimo. É uma pergunta que estava, inclusive, aqui escrita para fazer essa diferença. E a gente sabe, né, que, por exemplo, eu participava em uma paróquia que o padre convidava todos para irem à frente ofertar, mesmo aqueles que não tinham recurso, né? Uhum. Oferta a sua vida, as suas alegrias, suas tristezas, né? Então, existe também essa compreensão no que diz respeito à oferta e que, como eu falava, a pessoa pode ir lá, mas não necessariamente não levar o recurso financeiro, né? E ofertar a sua alegria, as suas motivações, as suas conquistas, né? Já o dízimo, não, ele tem esse caráter, né? Como eu falei, um caráter que ele tem que ser constante, né? E sempre num determinado período, porque as nossas paróquias, né, a igreja como toda, ela tem um período que ela salda os seus compromissos, né? Uhum. Então, imagina se alguém resolve ser dizimista em um mês, aí passa 2, 3, 4 meses sem contribuir com o dízimo. Como é que a paróquia, né, a igreja, ela vai cumprir, né, os seus encargos sociais, por exemplo, né? Porque ela conta com esse recurso que deveria vir, né, de cada um cristão católico, né? Antes de perguntar para vocês para onde vai o dinheiro do dízimo, eu queria entrar ainda mais nessa ideia de que para uma pessoa ser dizimista, então, é um processo de conversão, na verdade. E ai de mim, o São Paulo dizia, ai de mim se eu não evangelizar, ai de mim se eu não for um dizimista, porque é uma necessidade você ser dizimista. Passa por aí, então, Antônio. Sim. Porque aí eu tenho necessidade de colaborar com a minha igreja. Isso não é um favor, é uma necessidade. É essa a ideia mesmo. Eu me lembro, acho que foi até o padre Antônio Maria. Antônio Maria não, tá? Zé Maria. Zé Maria, esqueci agora, Zé Maria, que já é tanto padre que a gente entrevista e confunde. O padre Zé Maria, que um grande abraço para ele, que ele sempre nos acompanha. Eu entrevistei quando ele trabalhava com essa questão do dízimo. Ele me disse que ele assistiu a uma palestra de um pregador sobre dízimo, que ele fiquei envergonhado, diácono, porque quando ele falava da questão do dizimista, que era impossível depois daquela palestra, daquele pregador, eu não ser um dizimista.
assim, de uma pessoa não se sentir dizimista? Comoveu demais ele, justamente por causa dessa dimensão de que você devolve a Deus aquilo que você recebe. Então, é um processo de conversão. Ai de mim se eu não for dizimista, é isso mesmo. Sim, é verdade. O dízimo, ele se baseia no reconhecimento da intervenção de Deus na sua vida, né? Então, esse grande amor que acontece nessa relação com Deus, ela acontece antes do ato de você contribuir. Então, uma experiência do dízimo sem esse prévio encontro com Deus, o dízimo perde o seu significado, perde o seu sentido. Agora, assim, a gente fala muito do dizimista, seja um dizimista, mas não tem um trabalho para ser um dizimista mirim? Não existe isso? A EAPADI não trabalha com a catequese dos pequenos dizimistas? Não funciona assim, Eliezer? Nós temos essas iniciativas por conta das paróquias, né? As paróquias, algumas paróquias na nossa Arquidiocese de Belém, elas já têm esse trabalho, né? Com os catequistas, com as crianças, mas nessa ideia, né? De fazer com que aquela criança comece a perceber, né? A realidade da sua igreja, as necessidades, e trabalhando também esses termos que são muito importantes para a vida da igreja, né? Que é a generosidade, a solidariedade, a gratidão, a fé e, claro, né? Aquela criança que, com o consentimento do seu pai ou do responsável, queira fazer a experiência, ela já começa também fazendo. Mas isso é mais em nível mesmo de paróquia. Agora, assim, quanto à Arquidiocese de Belém, de uma maneira geral, ainda não temos essa orientação no geral, né? Assim, todas as paróquias, por exemplo, né? Todas as paróquias têm que trabalhar com o dízimo da criança. Não, é mais mesmo algo livre, né? Que cada paróquia, dependendo da sua realidade, possa fazer, né? Agora, por falar agora em paróquia, arquidiocese, como é que hoje funciona a EAPADI, a equipe arquidiocesana, né? Deixa eu dar um close aqui na tua camisa, assim, olha, gente, que camisa bonita. Significa o quê? É uma igreja, assim, dividida. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco do. A ideia dessa logo aqui, quando nós criamos. Vamos lá ver. A ideia que esses que parecem, essas figuras aqui, são 8, né? Não sei se dá para você que está me assistindo tá perceber. Na televisão, você pode falar. Esse 8 aqui representa as 8 regiões episcopais da nossa igreja, né? Uhum. E nessas regiões nós sabemos que tem pessoas, né? Cada região tem um leigo, né? Chamado de articulador, que faz um trabalho de evangelização envolvendo as paróquias daquela determinada região. Então, é a igreja em missão nas regiões, né? Com esse trabalho missionário de evangelização, a ideia é que a gente possa um dia, que toda a nossa igreja, né? Todas as nossas paróquias, né? Da Arquidiocese de Belém, possa vir ser sustentada pelo dízimo. Então, essa é a ideia. Nós evangelizamos, a ideia é que a partir dessa evangelização, ou como resultado dessa evangelização, as pessoas compreendam o verdadeiro sentido do dízimo. Ao compreender o verdadeiro sentido do dízimo, ela possa ser dizimista e, com isso, todas as nossas igrejas ser sustentadas pelo dízimo, né? Que é o que a gente vem fazendo, né? Aos poucos, trabalhando, para que todos realmente possam compreender e possam vir contribuir com o dízimo para a nossa igreja. Em todas as paróquias da Arquidiocese de Belém, o dízimo já está implantado? Sim. Em todas as paróquias? Uhum. Muito bem. O telefone para entrar em contato com a Pastoral do Dízimo é o 981 33 8494, 81 33 8494, aqui embaixo, tá? É Zap também esse telefone? Sim. 81 33 8494, você pode entrar em contato por meio desse telefone, é também o WhatsApp, para você tiver alguma necessidade, formação, querer conhecer um pouco mais sobre a Pastoral do Dízimo, sobre a APADI também, que é uma equipe arquidiocesana que trabalha, que estrutura, que debate, que forma a Pastoral do Dízimo, você pode fazer uma ligação em contato por esse telefone. Tá? E aí que a gente está aqui conversando sobre o dízimo, né? Conhecendo um pouco mais sobre o dízimo, a importância do dízimo para a igreja, primeiramente para o fiel que colabora, que entra num processo também de renovação, de conversão. Eu escuto muita gente até, né? Estou recebendo o Eliezer Martins, que é secretário da EAPADI, o Antônio Carlos Ferreira, que é coordenador da EAPADI, da equipe arquidiocesana
do dízimo, né? Eles estão aqui conosco nessa noite, né? E eu escuto muita gente também dizendo que depois que fizeram a experiência do dízimo, a vida mudou. Vocês escutaram isso também? Já escutaram isso, Antônio? Diga lá. Bem, a experiência pastoral comprova que aqueles que acreditam na providência divina, né, nunca se arrependeram e participam com o seu dízimo na igreja, nunca se arrependeram e nunca faltou nada em seu orçamento. Ao contrário, nós temos muitos dizimistas que dizem, que testemunham, que a partir do momento que começaram a contribuir com a igreja e com Deus, eles tiveram, especialmente, foram abençoados em suas vidas. Especialmente foram abençoados. Então, a gente escuta muito, verifica esses testemunhos em todas as paróquias da nossa arquidiocese. Muito bem. Eu terminei o bloco anterior fazendo a pergunta. Muita gente tem essa dúvida, né? Para onde vai o dinheiro do dízimo, né? Quer dizer, quais são as implicações, né, que a paróquia tem, né, financeiras? O dízimo, ele ajuda a paróquia em quê, Eliezer? Vamos começar por aí. Isso é uma boa pergunta, né? E geralmente as pessoas têm essa dúvida, né? Para onde vai o dízimo? Às vezes se fala na formação, são palestras, né, para a pessoa compreender o dízimo, para se tornar-se dizimista, mas e aí? Eu contribuo com o meu dízimo, para onde vai? Quando a gente fala para onde vai o dízimo, nós estamos falando de finalidade. Qual a finalidade do dízimo? Então, segundo o documento 106, a finalidade do dízimo está relacionada às suas dimensões, né? As suas dimensões e a sua natureza, né? Mas quando se fala em dimensão, antes, você que está na pastoral do dízimo já há algum tempo, você sabia que antes as dimensões eram três, né? A dimensão social, a dimensão religiosa e a dimensão missionária. A partir de 2016, com o documento 106, que é o único documento que nós temos que fala sobre o dízimo, agora são 4 dimensões. Aumentou mais uma? Mais uma dimensão, a eclesial, né? E a social, né, ela passou a ser a dimensão caritativa. Então agora nós temos a dimensão religiosa, a dimensão missionária, a dimensão caritativa e a dimensão eclesial, que são essas dimensões nada mais são do que o destino do dízimo, ou seja, a finalidade do dízimo. E começando pela dimensão religiosa, o documento ele vai dizer que essa dimensão ela está muito relacionada, né, à ideia, né, do fiel com Deus, né, dessa compreensão, né, que eu sou filho de Deus, né, eu dependo de Deus e Deus me dá tudo, né. Então a fé de alguém que acredita que tudo que tem foi Deus que lhe deu. Agora, como é que isso na prática, né? Como é que essa dimensão ela acontece na prática em relação ao destino, que foi a pergunta que você fez, né? Então, essa questão religiosa, a dimensão religiosa, é tudo que envolve a formação, né? E a formação e o desenvolvimento da espiritualidade do cristão, né? Por exemplo, se você pensar nas despesas com os sacramentos, né? Sacramento do batismo, a Eucaristia, o matrimônio. Né? Quando você chega à paróquia, por exemplo, você que vai participar de um desses sacramentos, você percebe que lá, por exemplo... Todos os custos, os custos, assim, né? Desde do mínimo, né? Da vela, da toalha, daquela flor que se coloca no altar ou à frente do altar, ele tem um custo, né? E da onde vem isso? Da onde vem isso? Do dízimo. E esse recurso que vem do dízimo, que vai cobrir essa despesa, está justamente na dimensão religiosa. Né? E além disso... Agora, a construção na questão da igreja, as reformas, também vem do dízimo? Sim, que já é uma outra dimensão, né, que nós vamos depois... A dimensão religiosa é essa parte mais dos sacramentos, do culto. Da novena, sacramento, culto, tudo que envolve o culto divino, né? E aí a gente vai pensar também por exemplo, novena, né? Quando você vai realizar uma novena devido a festividade, tem um custo, né? De onde vem esse custo? Do dízimo. Esse custo que é investido para se fazer isso está relacionado com a dimensão religiosa, né? E aí se pensar também na manutenção do prédio, né? Das igrejas matrizes, das capelas, né? Então tudo que envolve o culto,
está relacionado à dimensão religiosa, né? Que é a parte espiritual, né? Então, para administrar o dízimo, o sacerdote também tem que aprender a administração paroquial, essas coisas todas. Então, o dízimo exige, né, Antônio, que será que tem curso de formação também para o sacerdote, essas coisas todas? Sim, a própria igreja deve ter, né, o CPP, que justamente o dízimo deve fazer parte dessa comissão, integrar, né, para poder justamente, junto com, não só com o padre, mas com os integrantes desse CPP, do Conselho Pastoral, né, do Conselho Pastoral Paroquial, ajudar verificando as despesas, fazendo uma projeção de arrecadação, né, para poder fazer frente às despesas que a igreja está tendo. Então, é uma decisão conjunta, né? Por isso que a gente tem que sempre estar a pastoral de conjunto, muito falada, muito, né? Que a gente se discute muito. A importância desse momento e todo mundo saber as necessidades de cada um. Por exemplo, a pastoral do dízimo tem a obrigação, o dever de saber as necessidades de todas as outras pastorais para poder, junto, né, ali naquele momento, decidir de como vai ser distribuído, né, a arrecadação, a receita da paróquia. Muito bem, essa aqui é a dimensão religiosa, quer dizer, tudo que envolve o culto, que você chega na igreja, vai receber um sacramento, um casamento, o batismo, a própria celebração da Eucaristia, a missa, tudo organizado, as toalhas, tudo, enfim, tem um custo que o dízimo cobre, né? Então, essa dimensão religiosa ela é muito importante. E qual é a outra dimensão? Eu poderia falar da dimensão eclesial. Vamos lá. A dimensão eclesial ela está relacionada com aqueles gastos, né, que a paróquia tem, que são imprescindíveis, né? Por exemplo, conta de energia, né? Água, os gastos com os funcionários da paróquia não pode, a gente precisa, né, ter essas pessoas para atender os paroquianos, né? Gastos com os funcionários, na verdade, os encargos sociais, né, da paróquia, né? Os encargos sociais, os funcionários, né? Questão de transporte, a alimentação do que diz respeito à casa paroquial, do funcionário, tudo isso está relacionado com a dimensão eclesial. Né? Coisas que precisam, né, ser mantidas, são essenciais e que você, que é dizimista, colabora com isso quando você faz, né, mensalmente, né, continuamente, a sua contribuição com o dízimo. Olha, uma dimensão importante essa, né? Quer dizer, o dizimista, então, ele colabora com a manutenção da própria igreja. Quer dizer, e o dizimista, ele é informado disso? Ou a gente está falando aqui dessa informação, porque muita gente não sabe. Ao dizimista é feita uma formação também, Antônio? Sim, é feito. O dizimista que colabora, ele sabe disso? É feito e deve ser feito em cada paróquia essa tipo uma prestação de contas para saber como é que está sendo utilizado, né, a arrecadação do dízimo. Então, é por isso que hoje em dia a gente orienta muito, né, as paróquias a que se proceda a essa transparência, né, para justamente o dízimo saber para onde está indo, o que ele está contribuindo com a sua igreja. Então, no final do mês, o pároco, por isso que está falando ali, não pode ser uma colaboração esporádica, precisa ser mensal, porque existem as despesas fixas da paróquia, né? Isso mesmo. Então, o sacerdote, né, o pároco, já está esperando aquele dinheiro para cumprir, né, fazer o pagamento daquelas despesas para honrar aquelas despesas fixas, já mensais. Então, você que é dizimista precisa colaborar mensalmente com aquele valor para que feche a conta no final do mês, diremos assim, né? Isso mesmo. Então, é importante o trabalho, essas duas dimensões, a dimensão religiosa, a dimensão eclesial, que é uma dimensão que atinge a igreja de uma forma mais ampla, né? No sentido de trabalho, de funcionários, e a dimensão missionária, como é? A dimensão missionária é tudo que envolve a evangelização. Né? Pensar em missão, evangelização. E aí nós poderíamos pensar, quando a paróquia, né, precisa, né, vamos imaginar, fazer uma formação, né, para aquelas pessoas fazerem visitas nas casas.
quando a paróquia precisa mandar alguém para, de repente, participar em um outro estado de um congresso, né? Ou organizar uma formação, um curso, ou, por exemplo, investir, isso é muito importante, né? Na formação dos futuros presbíteros, tudo isso está relacionado com a dimensão missionária, né? Então, tudo que envolve a evangelização, esse sentido dessa formação que vai fazer com que Jesus Cristo seja mais conhecido, mais amado, está relacionado com a dimensão missionária, né? Então, por isso que se diz, né, que aquela pessoa que é dizimista, mesmo ela não estando ali na missão, mas também ela por tabela, ela é também um missionário, né? Porque ela está ajudando nesse processo de evangelização. Com a contribuição dela, a gente consegue, né? As paróquias conseguem fazer com que pessoas são formadas, pessoas são evangelizadas, e isso é muito importante para a vida da nossa igreja. Uhum. E quando vocês vão implantar, diríamos assim, um dízimo assim, numa paróquia nova, essas dimensões são explicadas também? Sim, são explicadas porque, como o Eliezer falou, essas dimensões elas estão em conformidade com a vida da igreja e também com a legislação canônica. Então, essas dimensões elas devem ser explicadas para a pessoa ter conhecimento. Por exemplo, quando eu falei no início que o dízimo juridicamente é uma doação, né, o agente do dízimo, o missionário, deve ter o entendimento de que deve o quê? Fazer sempre a prestação, o recibo dá para o agente, né? Porque toda doação deve ser feita através de um recibo. Então, para você ver só como é o procedimento de formação para os agentes ou missionários do dízimo que estão ali, que fazem parte, integram a pastoral do dízimo. Muito bem. Ainda falta uma dimensão, daqui a pouco a gente fala no próximo bloco, é a caritativa, que ele disse, né, que foi essa que você apareceu agora, depois do documento da CNBB. Mas o telefone do dízimo aqui perto de Arquidiocesana, é o 98133, está aqui 8494, 8133, 8494, também é Zap, você pode fazer a sua pergunta para eles sobre o dízimo. E essas doações também podem ser, a paróquia pode ter um Pix para ser doado ou não? Olha, depois da pandemia, foi um aprendizado que ficou, né? Se tinha uma certa resistência em relação não só ao Pix, mas aos cartões, né? Devido a uma série de situações, mas a gente percebe em algumas paróquias já utilizando esse recurso, né? Utiliza o Pix, gente. É isso, qual é o problema? Estão utilizando. Não só o carnê, né, que é o tradicional, né? Carnê, a carteirinha, o envelope, mas algumas paróquias sim já utilizam moderniza, né? O Pix, isso mesmo. Utiliza o Pix, depois é importante saber, né, como a gente pode colaborar com a nossa igreja, ajudar a nossa igreja, financeiramente também, né? Às vezes a gente tem um pouco de relutância em relação a isso, mas ajudar financeiramente a nossa paróquia, local em que a gente vai para o culto, vai rezar, vai prestar nosso culto a Deus, é importante isso. E o telefone, deixa eu colocar logo para você que está ligando na televisão agora, é o 981-33-8494, a importância de ligar para eles, esse é o telefone, o Zap também, o Zap do dízimo. Por esse telefone você entra em contato tanto com o Eliezer Martins quanto com o Antônio Carlos, eles são integrantes da EAPADI, equipe arquidiocesana da Pastoral do Dízimo. Eu queria agora falar sobre a dimensão caritativa. Falamos da dimensão religiosa, eclesial, missionária e caritativa. Qual é a dimensão caritativa, Eliezer? Está relacionado com cuidado com os pobres, né? Com os mais carentes. E a gente poderia falar do ponto de vista assistencial, né? E do ponto de vista da promoção humana. Então, assistencial, quando o padre, por exemplo, alguém vai à paróquia, o padre dá uma cesta básica, alguém vai com uma receita médica, o padre compra aquele remédio, ou quando a equipe de visita vai em uma determinada comunidade, uma determinada família, tem alguém carente e a igreja socorre. De onde vem esse recurso? Do dízimo, mas que está relacionado com a dimensão caritativa. Já no plano de promoção humana, né, que é a parte social,
são os projetos que existem na paróquia, né? Sim. Tem paróquia que tem um centro de evangelização, onde, por exemplo, tem formação para jovens, né? Capacitação, cursos para jovens, para pessoas idosas, né? São diversos projetos que as paróquias têm. De onde vem esse recurso? Quem é que mantém esse recurso? Você, com o seu dízimo, mas qual a dimensão que está relacionada? Dimensão caritativa. Então, ela é uma dimensão que visa tanto a parte assistencial, mas também com a parte social, né? E qual é o público? Os pobres, né? As pessoas necessitadas, as pessoas carentes. Muito bem. E agora, no mês de novembro, estão sendo feitas várias ações nas paróquias, nas igrejas, acerca da importância do dízimo. E essas dimensões estão, obviamente, sendo explicadas, estão sendo faladas nas igrejas. Acho que é isso, né, Antônio, que está acontecendo, né? Sim. Para que as pessoas também possam entender, né? Porque senão ficam com aquela dimensão, eu diria, ultrapassada do dízimo, que é simplesmente dar um dinheirinho aí, né? Que não é isso, né? Tem toda essa corresponsabilidade. Você é corresponsável pela evangelização da sua igreja, da sua paróquia, e também financeiramente falando. Sim, verdade. Esse mês de novembro, né, nós estamos promovendo o mês do dízimo na Arquidiocese de Belém. Todas as paróquias estão empenhadas, né, em promover esse conhecimento, né, promover essas formações para poder educar, né, o cristão católico sobre a pastoral do dízimo. Então, esse momento está ocorrendo a nível de arquidiocese, nas nossas regiões episcopais, né, o chamado mês do dízimo, implementado já desde 2013. Nós começamos, de 2013 a 2015, como uma semana, né, como uma semana do dízimo. Depois, a partir de 2016 a 2016, passou para o mês da partilha. E a partir de então, mudou, 2017 já, e até hoje, né? Foi de 2016 a 2018, salvo engano, mês da partilha, depois mudou para o mês do dízimo, né? E hoje perdura, né, com esse momento, com esse evento grandioso na nossa arquidiocese, que é justamente o que você colocou, informar, formar todo o público, dizimista e não dizimista, na nossa arquidiocese de Belém. A ideia, Eliezer, qual é? As pessoas são missionários do dízimo, são chamados assim ou não? Posso dizer assim isso, ou não? Isso mesmo. São integrantes da equipe que vão nas paróquias? Como é que essa programação é feita? O termo que nós utilizamos, né, para denominar aquele leigo que está nessa missão é missionário, né? Então missionário envolvido na pastoral do dízimo. Um termo grande, né, mas resumindo, seria o missionário do dízimo. Missionário do dízimo. O que é que ele faz? Ele chega lá na paróquia, o que é que acontece? Esse missionário, ele atua em várias frentes, poderia dizer assim, né? É aquele que está, de repente, lá no plantão, né, que é um termo também antigo. Hoje já se sugere para se utilizar um outro termo, mesa da partilha, alguma coisa que relacione a partilha, né, e não plantão, né. Tem aquele que está lá na acolhida, né, à frente da igreja, é aquele que vai às casas, né, como eu falei anteriormente, como eu falava sobre a dimensão caritativa, não só para dizer, você não é dizimista, mas para ver como é que a pessoa está, né. É aquele que faz as visitas, que nós chamamos de visitas missionárias, mas também aquele que, em algum momento, ele está ali ministrando uma palestra, está ali dialogando, fazendo com que a pessoa compreenda o que é o dízimo, fazendo com que a pessoa se motive, né, para, primeiramente, participar da vida da igreja e depois possa vir contribuir com o dízimo. Então, ele está em várias frentes aí e, às vezes, assume a função de coordenador, né, da pastoral do dízimo na paróquia, ou ele, às vezes, faz parte, né, em algumas paróquias isso já acontece, né, do CPP, né, ele também está envolvido nessa parte aí, e ele é uma pessoa que faz essa ligação, né, entre a paróquia, né, e a região. Na região tem um outro missionário que nós chamamos de articulador, que faz essa ponte entre as regiões, né, ou a região e a Arquidiocese de Belém. E assim a gente consegue, né, claro, não com tanta eficiência, mas a gente consegue chegar em quase todas as paróquias para fazer esse trabalho de evangelização. Sim, mas agora eu queria saber, mas no mês de novembro
vai ter ocorre uma pregação nas missas, é isso que eu queria saber. A metodologia um pouco mais eficaz é essa? Durante as missas existe alguém, existe um casal ou um grupo de pessoas que vai pregar, é isso? Sobre o que é o dízimo? Não, são várias ações, né? Ações que visam justamente despertar o cristão católico a uma consciência de um verdadeiro sentido de pertença à igreja. E também sensibilizar o fiel católico ao comprometimento com a sustentação da igreja. Então, esse é o objetivo do mês do dízimo, né? Esses dois momentos, despertar e a outra, sensibilizar. E nós temos um projeto, né? Como o Antônio colocava, essa ideia do mês do dízimo, né? Ela surgiu em 2012 com a nossa terceira Assembleia Arquidiocesana da Pastoral do Dízimo. Então, o Dom Alberto estava participando da Assembleia e disse assim, mas por que nós não fazemos um evento que envolva todas as paróquias ao mesmo tempo na Arquidiocese de Belém? E aí colocou a ideia e o público aceitou. Né? Os padres que estavam lá e, logicamente, os leigos também aceitaram. E como o Antônio colocava, a partir de 2013, nós começamos com uma semana, né? Que era a Semana Missionária. E hoje é o mês do dízimo, que ele é realizado em cima de um projeto. A gente faz uma orientação geral. Por exemplo, neste ano, o Padre Zé Maria, com a equipe, nós preparamos 5 temas que foram disponibilizados para todas as paróquias. O Dom Alberto gravou uma mensagem, o Padre Zé Maria também. Agora, a parte prática, né, como é que vai ser realizado, como é que vai ser feito, a gente deixa a critério de cada paróquia, né, para se eles vão fazer isso durante todo o mês ou se vai ser só um final de semana e assim sucessivamente. Certo. E alguém em casa pode estar perguntando, mas eu quero ser dizimista. Tudo bem, vocês estão falando aí, como é que eu faço para ser dizimista? Diácono, como é que a pessoa faz para ser dizimista? O que é preciso ser para ser dizimista? E além dessa pergunta, tem a outra. Quanto eu devo dar de dízimo? Isso. Né? Mas eu estou aperreado. Eu ia até perguntar para vocês. Na época da pandemia, houve diminuição na arrecadação mesmo? Assim? Houve uma dificuldade, né, na arrecadação? Em algumas situações sim, e outras não. Né? Foi uma coisa assim, um pouco curiosa, né? Porque a gente imaginava que realmente... Mas nós vimos situações que, mesmo diante das dificuldades, né, houve a partilha. Né? Certo. E claro, né, tem aquelas situações que nós já sabemos, né, que, pelo contrário, né, as pessoas foram ajudadas porque devido à situação que aconteceu. Né? É bom ressaltar, sempre bom que as pessoas ajudam na dificuldade. Isso, né? isso. Enfim, então como é que faz para ser dizimista? O que é que eu tenho que fazer de doação? Como é que é? São essas duas perguntas aí, né? O que eu faço para ser dizimista e quanto, né? Já que eu decidi agora quanto eu vou dar de dízimo ou vou contribuir com o dízimo. Então, você que está na paróquia, né? Uma comunidade, você procure, né? Geralmente, né, para ser mais prático, a secretaria, né? Cada paróquia, né, logicamente, tem uma secretaria paroquial e lá tem uma pessoa que faz o atendimento para fazer o cadastramento, né? A pessoa vai se cadastrar, né? Logicamente, colocar todos os dados dela lá e vai assinar, né? Assina uma ficha, né? Geralmente é assim, né? Ou vai receber um envelope ou um carnê, né? Ou uma ficha, para aí a partir do momento ela se torna dizimista, né? Ou também, se de repente você não puder ir até a secretaria paroquial, você pode ir na missa, né? Durante a missa, naquilo que eu falava anteriormente, procure lá aquele pessoal que fica bem quase na frente da entrada da igreja matriz, né? Às vezes ao lado, né? Que chamamos do pessoal do plantão do dízimo. Lá você também pode fazer o seu cadastramento, né? Para se tornar-se dizimista, né? Ou na secretaria paroquial durante os dias da semana ou aos finais de semana no plantão. E aí você que vai agora, né, se cadastrar, vai tornar-se dizimista e você está me perguntando quanto eu devo dar de dízimo? Eu tenho que dar 10% de dízimo? Dízimo é 10%, né? E eu lembro que o Antônio falava no início, né, fazendo um histórico, né, desde lá do Antigo Testamento, Novo Testamento. Então, qual é a orientação, né, que a equipe, né, com base no documento 106 dá? Que o dízimo ele deve partir da gratuidade, né? Hoje nós vivemos na graça, né? Nós não estamos mais na lei de Moisés, né? Onde era os 10% realmente, né? E eu lembro que eu participava, nós participávamos de um curso, foi um mês passado, e a pessoa que falava para a gente o seguinte, que não existe dízimo de 10%,
2%. Não, o dízimo ele é 100%. Aí algumas pessoas, mas como? 100%? Sim. Por que 100%? Porque o dízimo, o teu dízimo, o meu dízimo, o nosso dízimo deve ser o melhor que nós temos para dar para Deus. E aí, fazendo a referência com a oferta da viúva, né? A viúva deu 2 pequenas moedas, mas ela deu tudo que tinha para viver. Então, ela deu o seu melhor. E aquelas pessoas ricas que estavam depositando a sua oferta no templo, eles deram o que estava sobrando. Então, o que mais agradou a Jesus? Foi a oferta da viúva, porque ela deu o seu melhor. Então, você que quer tornar-se dizimista, é você que vai fazer essa decisão, né? Sim, deu o qual seu melhor. Qual é o melhor que eu vou dar para Deus? É 10%, 20%, 30%? Aí é você que vai decidir, né? Muito bem. 981338494, que é o telefone para você entrar em contato com a equipe arquidiocesana da Pastoral do Dízimo. Esse é o telefone para você entrar em contato com eles, passar um zap, né? 81338494. Fácil, telefone simples para que você possa entrar em contato com eles e integrar, quem sabe, a equipe do dízimo, fazer parte dessa pastoral do dízimo. Quero agradecer, tá, ao Eliezer e ao Antônio Carlos pela entrevista concedida ao nosso programa, desejar sucesso na pastoral do dízimo. 30 segundos para suas considerações finais, Eliezer, por favor. Eu queria me dirigir a você que ainda não fez essa experiência. Nós sabemos que o dízimo é uma experiência primeiramente com Deus, né? E depois com os nossos irmãos. Então, que você faça essa experiência. Eu fiz essa minha experiência de dizimista em 2001 e até agora não me arrependi. Por quê? Porque eu percebo, né, as maravilhas de Deus na minha vida, né? Por meio do meu dízimo. Claro que se você não é dizimista, não quer dizer que você não é abençoado, mas quando você faz essa experiência, você vai perceber o quanto você vai se sentir melhor, porque você vai estar ali diretamente também ajudando a sua igreja, a nossa igreja em suas necessidades. Muito bem. Antônio, por favor. A igreja conta com o seu desejo de viver em Cristo. Então, você, nesse mês do dízimo, procure a sua paróquia e seja dizimista para fazer o seu melhor dentro da sua comunidade. Sucesso a vocês mais uma vez. E obrigado a você que nos acompanhou no programa de hoje. Até a próxima semana em mais um Janela Aberta. Até lá. Tchau, tchau. Pronto.